Eu quero trazer agora o secretário da Secretaria de Políticas Públicas, o João Brant, para a gente conversar também sobre o Musk. Bom dia, secretário, seja bem-vindo ao ICL mais uma vez. Obrigada por abrir a sua agenda para conversar com a gente. Obrigado, bom dia, Vivi, César, William, prazer estar com vocês de novo. Bom dia, secretário. Obrigada. A gente conversou, né, secretário, aqui quando começaram essas decisões do STF, né, de suspensão ou não do X há 2 semanas, se eu não me engano, a gente falou na semana passada, e agora a gente está aqui novamente para entender o que acontece a partir de agora, né? A gente vai seguir falando sobre essa queda de braço, essa tensão entre Elon Musk e o judiciário brasileiro. Ontem, como a gente viu, a gente já mostrou aqui também no programa de hoje, ele deu um jeito de colocar o presidente Lula nessa guerra, sugerindo no X que poderia pedir a apreensão do avião presidencial como represália ao bloqueio de contas das empresas dele no país. Mas o que a gente queria entender aqui na prática, com a sua ajuda, secretário, é como é que fica essa relação, né? Porque ele segue não obedecendo as normas e as decisões do STF, né? Via Starlink. E aí a gente fica aqui se perguntando o que é possível fazer num momento como esse agora. Eu acho que o que ficou evidente de sexta para cá, para mim, foi primeiro, eles tinham tentado afirmar a separação da Starlink em relação ao X. Na hora que a Starlink fala, eu não vou cumprir essa ordem judicial, ela na verdade afirma o contrário, ela afirma, não, eu sou controlada pelo Musk e eu na prática vou atuar como braço do Musk. Então isso enfraqueceu a tese deles de separação das empresas. Acho que, obviamente, nós não podemos chegar num cenário de escalada geral, né? Nós não podemos chegar num cenário que afete 200 mil usuários da Starlink, que estão em áreas rurais, etc., que não tem outra opção. O que nós estamos assistindo é uma tentativa, novamente, de tensionamento. A gente falou aqui, eu acho, quando a gente conversou 2 semanas atrás, o seguinte, olha, o Musk está tentando cavar um pênalti. Ele está tentando jogar nas costas do STF uma decisão que ele já tomou. Quem fechou o escritório no Brasil foi ele. Ele tinha operação normal aqui, ele respeitava ordens judiciais. Ele resolveu parar de respeitar a ordem judicial e fechar o escritório. Então, e ele conseguiu, de certa maneira, fazer isso. Ele jogou nas costas do Alexandre de Moraes e do STF uma decisão que ele fez, de não cumprimento da legislação brasileira. Nós esperamos que esse cenário do Starlink não seja uma repetição, porque isso vai obrigando a um nível de escalada e de tensionamento que não interessa a ninguém. Né, interessa só a quem está fazendo essa disputa pela política internacional, que é o caso do Musk. No nosso caso, o que a gente quer? Empresas operando no Brasil cumprindo a legislação brasileira. E aí eu acho que nós vamos ter que entender aí os possíveis desdobramentos e como é que isso vai acontecer, torcendo para que a gente possa ter uma situação, digamos assim, de razoável normalidade nessa história. Perfeito. Secretário, prazer falar com o senhor. Tem uma medida que me preocupou demais e eu gostaria de avaliar com o senhor aqui, quando a embaixada estadunidense em solo brasileiro emite uma nota dizendo que está monitorando a situação, foi o termo que eles efetivamente utilizaram, e ressaltando a questão da liberdade de expressão, que a gente sabe que, em última análise, não é disso que se trata, mas é o termo que vem sendo utilizado, sobretudo pela extrema-direita, por figuras como Musk. Na medida em que você tem uma nação como os Estados Unidos, através da sua embaixada, adotando uma postura política como essa, isso emite, a meu ver, um sinal inequívoco de que ela já tomou um partido. Ela já tomou um partido nessa contenda. Considerando esse cenário, como o senhor acredita, existe toda uma controvérsia que algumas pessoas acreditam que o presidente Lula deve sim se posicionar de uma maneira mais incisiva e algumas pessoas acreditam que não, o governo Lula deveria dizer, olha, essa é uma decisão judicial, não foi uma decisão tomada pelo governo federal, então, portanto, eu não vou comentar esse assunto. Como é que o senhor, enquanto secretário, entende essa questão? O governo federal deve se posicionar de uma forma mais enfática, considerando esse nível de tensão que está produzindo e esses atores, não se trata só do Elon Musk hoje em dia, você tem a própria embaixada estadunidense se manifestando nesse sentido, ou o senhor acha que o governo federal deveria adotar uma postura mais comedida nesse sentido de não emitir qualquer tipo de manifestação?
Olha, César, eu vou responder as duas perguntas talvez de forma separada. Eu acho que, em primeiro lugar, na sexta-feira, o presidente, já na iminência da ordem, o presidente Lula deu uma entrevista na Paraíba, comentou sobre o tema. Ontem ele comentou sobre o tema. Eu acho que assim, ele não está fugindo da conversa sobre o tema. A questão é que, de fato, não é uma decisão do governo federal. De fato, o que o governo federal tem feito é acompanhado e atuado na direção que é de discutir as questões a médio e longo prazo, é fortalecer a proposta de regulação de plataformas que está em discussão na Câmara dos Deputados, é pensar saídas que organizem e que projetem um ambiente digital mais democrático e mais soberano. Mas, nesse caso, há uma decisão do STF, tomada de forma legítima, que o presidente já manifestou que entende que foi necessária, e entende que a Justiça tomou uma decisão correta no momento em que esse era o único movimento possível para preservar a soberania brasileira no sentido da próprio cumprimento da legislação brasileira. Vale lembrar que um pai que para de pagar pensão alimentícia para a mãe dos filhos, ele pode ser preso, né? Nós estamos numa situação em que o Brasil valoriza o cumprimento da lei. O presidente Lula, quando foi condenado pelo STF, injustamente na visão dele e de vários de nós, cumpriu, se apresentou à justiça. Então, nós não podemos conviver com normalidade, isso o governo tem falado, isso tem sido expresso pelo próprio presidente, com uma situação de naturalizar descumprimento da legislação e da ordem judicial. Isso não significa que caiba ao governo se colocar num papel protagonista, sendo que, inclusive, o terreno onde isso está se colocando é no judiciário. Seria, inclusive, eu acho que indevido o governo se colocar demais nesse assunto. Então, eu acho que está equilibrado. O governo está acompanhando. Estou aqui falando com vocês, como falei na sexta-feira para vários veículos, etc., e discutindo, nos posicionando. O governo chegou a avaliar como é que isso poderia se desdobrar. A gente tem acompanhado isso. Evidentemente que a gente acompanha isso com atenção, mas não me parece... Acho que o nível de participação do governo no tema está aí equilibrado. Agora, a questão internacional, eu acho que a repercussão internacional, na verdade, foi muito positiva. Vou te falar, César, foi melhor do que eu achei que fosse acontecer. Nós estamos vendo veículos jornalísticos com uma cobertura bastante cristalina e precisa do que está acontecendo, como o New York Times, o Guardian, o Washington Post. Estou falando de alguns que lideram discussões internacionais, Associated Press com matéria importante. Eu acho que a manifestação da embaixada americana foi uma manifestação pontual ali no lugar deles. Eu sinceramente não vejo com nenhum tipo de preocupação. A China também fez uma manifestação, enfim, aí faz parte. Nós temos uma geopolítica global em que os atores vão querendo emitir pequenos sinais, mas não vejo nenhum tipo de preocupação, nem de intervenção indevida desses atores em absoluto. Um bom dia, secretário. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a avaliar as relações do Elon Musk em outros países, né? O Elon Musk que tem sido ameaçado frequentemente, por exemplo, do Twitter sair do ar na União Europeia. Na União Europeia existe, inclusive, né, a gente vê prints de pessoas que usam o Twitter lá na União Europeia, tem um botão extra para você denunciar violações às leis europeias. O Elon Musk, que viaja com muita frequência à China. O Elon Musk, gente, depois joguem no Google, é difícil achar fotos dele de terno e gravata, né, terno muito alinhado. Quando ele vai para a China para falar sobre a Tesla, onde ele tem uma fábrica em Xangai, ele vai muito alinhado para falar com as autoridades do governo chinês, onde o Twitter é proibido. O Elon Musk que tem feito todos os pedidos possíveis de remoção de post na Turquia e na Índia, dois países que têm governos de extrema-direita, com viés autoritário. Como é que o senhor vê essa diferença de tratamento do Elon Musk para outros governos ao redor do mundo, né, em relação ao governo brasileiro, secretário? Olha, primeiro vou começando também pela primeira parte da tua pergunta. Ele está num nível de tensão altíssimo, por exemplo, com o Reino Unido, com a União Europeia, e nos Estados Unidos ele resolveu fazer campanha para o Trump abertamente, divulgando fake news sobre a Kamala Harris, certo? Então nós estamos falando de um ator que resolveu descer para o play e se colocar como um grande ator, articulador da extrema-direita e vocalizador desse perfil. O que ele fez no Reino Unido com Keir Starmer no primeiro mês de governo dele, divulgando
reforçando a divulgação de fake news sobre aquele assassinato que implicava um muçulmano imigrante e que gerou umas situações terríveis no Reino Unido, foi gravíssimo, foi muito grave. E acho que isso faz... se a gente lembra de abril desse ano, quando o Elon Musk entrou nesse processo de provocação com o Brasil e com Alexandre de Moraes, eu acho que se tudo isso que a gente está vendo agora acontecesse lá, nós íamos ter menos suporte internacional para a ação que foi tomada pelo STF. Neste momento, o mundo inteiro está atento. O Financial Times publica coisas mostrando o perigo do Elon Musk, a The Economist, entendeu? Nós estamos falando de veículos que são porta-vozes do establishment mundial, preocupados com o tamanho do poder do Elon Musk, não só do poder, da maneira como ele o exerce, porque nós sempre conhecemos essa figura a gente lembra do Rupert Murdoch, que é aquele australiano, que era dono do jornal nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc., e que atuava um pouco como esse magnata das comunicações, mas ele estava ali tendo que lidar com a legislação de cada país. Ele às vezes falava publicamente, mas ele era mais contido, ele atuava de uma forma mais estratégica. Não é comum a gente ter esse vilão de filme C atuando, fazendo nós vamos dominar o mundo. E ele está nessa toada. Isso é meio que rasgar a fantasia, entende? Isso para o próprio establishment, isso assusta. Então, eu acho que nesse caso, então, primeiro, nós temos hoje a principal tensão do Elon Musk é com as democracias ocidentais. Isso precisa ficar bastante claro. A relação dele com alguns países que têm outros regimes, ou inclusive regimes autoritários, é uma relação dúbia e muitas vezes de leniência, porque ele vai de acordo com os interesses dele. Imagine alguém que tem a SpaceX, a Tesla, uma série de empresas, então com a Starlink, né, então ele tem interesses na China, o nível de parceria que ele fez para construir a fábrica na China e depois o desenvolvimento da Tesla ali, faz com que ele tenha amarrado uma série de compromissos. Então, vamos dizer assim, ali ele funciona como um homem de negócios normal, que, de certa maneira, se organiza as suas conveniências de acordo com o rumo do vento para o seu dinheiro. Fora dali, ele faz essa vocalização, como ele faz aqui no Brasil, de se colocar como porta-voz, que usa a liberdade de expressão, e essa expressão, liberdade de expressão, é muito poderosa, a favor de uma agenda política específica. Perfeito. Secretário, o senhor vê alguma correlação entre essas investidas do Elon Musk? A gente sabe que isso não começou agora, mas ele vem agudizando esse processo. E as nossas eleições municipais e a data cívica do 7 de setembro, que vem sendo instrumentalizada pelo bolsonarismo ao longo dos últimos anos, e as eleições estadunidenses, que também acontecem em novembro. Como é que o senhor avalia isso? Vejo, acho que para quem pensa politicamente, ele pensa politicamente e age politicamente, esse calendário ele favorece o furdúncio, vamos chamar assim. Ele está interessado nesse furdúncio, nessa conversa mais quente, mais agitada, com atores já mobilizados, né? O que as eleições fazem é esquentar a panela. A gente fica ali naquele banho-maria bem levinho durante alguns anos, e as eleições você sobe o fogo e começa a agitar. E aí esse agito significa que qualquer coisa que você joga ali na panela sobe, né? Ou explode, ou se você jogar um pouquinho de óleo, então é bagunça. Então, eu acho que tanto a eleição municipal brasileira, e especialmente nesse caso a eleição de São Paulo, que trouxe esse debate por conta do tipo de prática do Pablo Marçal, quanto a eleição americana, fazem com que seja do interesse dele esquentar esse debate. E acho que ele já tinha preparado esse cenário. Assim, o que aconteceu, vamos dizer, ele preparou esse cenário a partir de abril, depois parecia que ele estava trucando, ninguém sabia se ele ia jogar desse jeito ou não, aí ele recebe algumas ordens judiciais lá pelo meio de agosto e 2 dias depois resolve fazer o fechamento, concretizar o fechamento do escritório, que já estava até precificado, vamos chamar assim. Então eu acho que aqui tem o ambiente político de fato determina o momento de ação. Muito bem, secretário, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, obrigada, e já anota na sua agenda, porque essa tensão vai continuar ainda um tempo, né? Então a gente vai precisar debater mais contigo aqui, secretário, muito obrigada. Obrigado, Vivi, William César, prazer estar com vocês e com os espectadores aí de série. Tchau, tchau. O prazer é todo nosso, boa semana.